Sword Art Online, um dos animes mais falados na época de 2012. O que aconteceu com Sword Art Online? Ele acabou porque ninguém mais fala desse anime. Um anime que teve um hype gigantesco. Um hype no nível de Attack aos Titãs ou até maior. Um hype no nível de muitas obras que até hoje são comentáveis. O que aconteceu com Sword Art Online? Assim, Sword Art Online foi lançado basicamente em 2012, foi um impacto gigantesco e muito hypado. Foi um anime que ganhou vários raps geek, mas também um anime muito popular e muito falado. Na época ele saiu legendado, mas ainda assim chamava muita atenção, porque era simplesmente uma pegada de MMORPG, estilo Isekai e tudo mais, mas ele trazia uma pegada única e diferenciada, porque simplesmente todos os personagens da obra simplesmente ficaram presos dentro do jogo, e se eles morressem no jogo, eles morriam na vida real. Isso era muito legal e muito diferente pra época e tudo mais. Mas aí vem o problema do jogo. Antes de eu falar, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo com todo mundo. O anime em si era legal, tinha lutas bacanas, tinha um mundo bem bonito. O mundo de Sao, né, que ele chamava Sao, era muito bonito mesmo e tal. E assim, ele tinha uma pegada bem legal. E os personagens principais, Asuna e o Kirito, eram personagens muito marcantes. Principalmente o Kirito, o personagem principal total da obra. Era um personagem único, legal e bem humano e tal. Sim, ao longo da jornada em si, o anime foi cada vez mais evoluindo e tudo mais, foi bem legal e tal. E no começo, claramente, eles não se conheciam, entre aspas, mas depois eles foram se conhecendo, criando uma ligação, e foi rolando um romance todo em torno dele, que era bem bonito o romance também deles, então juntava tudo isso. Então assim, a obra realmente era muito gostosa de se assistir. Assim, primeiro ponto, Sword Art Online foi um dos animes que mais acertou. Numa época onde tínhamos muitos animes focados no estilo de Naruto, Dragon Ball e tal, pegando essa pegada, Sword Art Online optou por uma pegada totalmente nova e inovadora. Por mais que não seja muito diferente, tendo bastantes batalhas marcantes e bosses, ele quis trazer tal um mundo de MMORPG que era um mundo bem legal, inovador, que muita gente nem conhecia, muita gente não jogava MMORPG, então muita gente nem conhecia. Ele trouxe todo esse mundo pra gente dentro do jogo, que nem temos animes hoje em dia que faz, que é o Shangri-La Frontier, que traz essa pegada. Mas só que a diferença era que ele tinha também um romance, tinha uns personagens marcantes e tudo mais. Só que aí vinha o grande problema da obra. A obra em si, a primeira temporada, a metade é perfeita. A obra, do começo até a parte que a Asuna, o Kirito conhece e tal. Só que o problema é que a obra foi acelerada demais. Foi uma obra que, além de ser acelerada demais e ter acabado simplesmente em 15 episódios, a primeira temporada, entre aspas, como assim acabou? Não acabou a primeira temporada inteira. Mas assim, em duas partes a primeira temporada, que é basicamente, se eu não me engano, eu tenho os dois mangás, são dois mangás basicamente que eles adaptaram. Mas o que eu quero dizer com isso é que simplesmente a parte mais foda do anime é o começo. E simplesmente ele foi tentado, até arrastado um pouco para 15 episódios. E foi isso que durou, 15 episódios. Durou a parte mais foda da obra, a parte que pegava, porque ele vendia, o anime se vendeu como um anime novo, com alguns personagens que vão ter que sobreviver basicamente dentro de um jogo, e se eles fizerem alguma idiotice eles vão morrer, e se eles morrer lá, eles vão morrer na vida real, e era isso que o anime se vendia e tudo mais, era algo igual assim, inovador para a época e até hoje, muitas obras não trabalham dessa maneira, e era muito legal isso. E além de seu Kirito ser um personagem incrível, que até hoje eu gosto pra caramba do Kirito, da Asuna também, muito legal os dois. Mas o que aconteceu? Após vamos dizer, o 15º episódio, o Kirito derrota o chefão e acaba ele sair do jogo. E aí vem um problema. E agora? O que? Eles tentaram continuar a obra sem ser, tentando uma pegada um pouco diferenciado. E por mais que eles tentaram inovar, as outras temporadas foram muito mais fracas do que o começo da primeira temporada. Pra muita gente, Sword Art Online é até o episódio 15. Ah, passou disso, já não é. A segunda, vamos dizer, a segunda parte da primeira temporada pega um pouco uma pegada de fadas e tal, que é totalmente diferente da pegada inicial da obra, onde o Kirito entra no jogo e quem estava capturado era a Asuna. A Asuna estava presa porque um cara queria ela e tudo mais. Então assim, é uma pegada um pouco diferente e ele vai tentar salvar ela. A gente parou e flopou depois de ter assistido a primeira temporada, porque eu até entendo plenamente. A segunda temporada tem uma parte muito boa no final da segunda, mas aí a segunda temporada já trabalha com armas, estilo FPS e tal, e ele foi tentando trazer jogos diferentes, acabou. Muita gente triste e muita gente flopando esse anime, porque o anime tinha tudo, ele tinha uma pegada um pouco diferenciada sim, no começo e tal, mas ele não trouxe o que ele ofereceu, do começo ao fim. Igual, Naruto sempre foi uma obra de ninjas e tudo mais e tal.
O Naruto sempre foi ser Hokage, do começo ao fim. E a obra ofereceu isso. Claro que aconteceu coisas ao longo da obra pra ele se tornar Hokage. Já que Sword Art Online não, foi simplesmente um começo, deu uma solução final até que breve e simples. A batalha final, ele encontrou o cara que era um dos criadores do jogo, e ele derrota esse criador, foi o cara que prendeu todo mundo, e ele derrotando esse criador e simplesmente ele ganha e todo mundo se liberta. E tipo assim, foi uma maneira fácil, é como se simplesmente nós assistisse Demon Slayer, e do nada o Tanjiro encontrou o Muzan, aquela vez que encontrou o Muzan, ele vai lá e luta com o Muzan e derrota o Muzan, e acabou a obra. Entende? A Nezuko volta a ser humano. Então, tipo assim, entende? Isso é um ponto importante. A obra acabou muito rápida, entende? E depois da primeira temporada, parece que eles não souberam continuar da mesma maneira que eles fizeram no começo. Sabe, eles tiveram uma ideia incrível pro começo, mas depois acabou desanimando muita gente por causa disso, porque eles continuaram de outra maneira. Eles quiseram trazer outros jogos e tal. Claramente o criador, desde o começo, não veio com a pegada de ser um anime que ele vai jogar vários jogos, que nem Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier é basicamente um anime que tem o principal jogo, que é o Shangri-La, mas ele pega a pegada que o cara vai jogar outros jogos, porque ele gosta de jogar jogo ruim. Desde o começo começa. E Sword Art Online não. Desde o começo ele começou com a pegada, os caras entraram nesse jogo lançamento e ficaram presos no jogo, e eles podem morrer a qualquer instante se eles morrerem no jogo. Isso era uma pegada legal. Só que o problema é que isso dura 15 episódios e o anime tem 3 temporadas. Então assim, sinceramente, muita gente desanimou, porque ele trouxe uma pegada que ele queria, que ele no começo ofereceu, mas depois ele simplesmente descartou, entende? Eu acho, não sei se o cara perdeu as ideias, mas descartou. E aí muita gente ama e gosta do começo da primeira temporada por isso, porque é muito bom o começo da primeira temporada. Mas depois do começo da primeira temporada, o anime só vai desandando. E com isso o anime foi cair no esquecimento. O anime tem dublado, sim, tem as outras temporadas dubladas. E o anime até tem filmes, mas muita gente não gosta, porque a essência do anime tá no começo dele. E o começo dele é bom. Até a parte final do Sao, que é incrível, é muito bom mesmo. E tinha muita coisa que não foi explorada, porque querendo ou não, o Kirito ele ganhou simplesmente assim. Querendo ou não, a pegada do Sword Art Online era o quê? O pessoal preso no mundo de MMORPG, e eles tinham que subir a torre, eles simplesmente tinham que subir a torre, eles não podiam morrer. E aí quem subisse lá na torre, lá no nível mais alto, ia conseguir sair do jogo. Isso era a pegada disso. Mas não aconteceu nada disso, entende? Isso que deixou muita gente triste, não aconteceu nada disso. Eles ofereceram uma coisa, falaram que ia ser aquilo, e no final eles desanimaram, terminando da maneira mais simples e básica possível, entende? Aí você fala, sabe aquele roteirozinho que o cara quer terminar de qualquer jeito? Foi isso. Então acabou desanimando muita gente, porque o começo era bom. E muita gente queria ver o que tinha nos outros andares da torre, como que eram os outros andares e tudo mais. E foi uma coisa que não foi mostrada. E foi deixada a Deus dará, porque muita gente até hoje tem curiosidade. Qual que era o boss final? O boss final até apareceu no filme do Sword Art Online. Pra quem tinha dúvida qual era o boss final, o boss mesmo final apareceu, mas o resto não teve. Qual eram os outros bosses? Porque mostrou alguns bosses, alguns inimigos, mostrou um pouco o Kirito evoluindo e tal, mas também foi uma coisa muito rápida. O Kirito mal começou, tava evoluindo, fez uma equipe, a equipe morreu e tal, e foi indo, foi muito rápido mesmo. Chegou um ponto que tipo, beleza, conheceu a Suna e tal, eles se envolveram, estavam romance e tal, os dois estavam praticamente casados e tal, tinha até uma filha, entre aspas. E tá acontecendo. Ele vai lá, encontra, entre aspas, o cara que é o criador disso, derrota e pronto, todo mundo tá livre. Cadê os outros andares? Porque desde o começo falou, quem subir, quem conseguir o primeiro andar, vai conseguir sair do jogo. E isso era pegado. Isso dava pra ser feito por várias temporadas. Dava pra ser adaptado por várias temporadas, mas não foi adaptado. Mesmo assim, o anime ainda continuou, mas o foda é que as outras temporadas lançadas não chegaram nem perto da qualidade do começo da primeira temporada, da primeira parte da primeira temporada. Por mais que ele tentasse, ainda assim não chegou aos pés do começo, do que estava oferecendo a primeira temporada e tudo mais, porque, querendo ou não, eles não ofereceram A e B e no final eles entregaram C. Não entregaram nada do que nós queríamos. Eles tentou trazer outras histórias, tentou adaptar outras coisas, mas não chegou aos pés do que foi a primeira temporada. Por isso foi um anime flopado, que até hoje lançou, eu não sei se saiu o final da terceira temporada, saiu já tudo da terceira temporada, lançou tudo, mas é um anime que muita gente flopou por causa disso, porque ele não ofereceu A e B, mostrou que era isso e no final não era nada daquilo, foi simplesmente um pedacinho. Se tivesse acabado no episódio 15, pra muita gente seria um final perfeito, mas ainda assim ele quis continuar. Acabou no episódio 15 e é isso, Sword Art Online é pequeno,
mas é legal, entende? E assim, por mais que não seja um final perfeito, ia ser um final legal. Mas eles tentaram continuar, tentaram trazer outras histórias, outros inimigos, mas nenhum conseguiu chegar perto do que foi a primeira temporada. E muita gente falou, pô, muita gente até assistiu como eu, mas no final desanimou, porque querendo ou não, se assistir na segunda, ou até mesmo a segunda parte da primeira temporada não chega aos pés do que foi o começo da primeira temporada, entende? O que foi a primeira parte da primeira temporada. Então assim, além de também dividirem a primeira temporada em duas partes, desnecessariamente, aí faz isso com a terceira temporada também, traz um negócio totalmente novo, tenta pegar uma pegada nova e pouca gente gosta, entende? Então foi isso que fez o Sword Art Online ser um anime esquecido. Hoje em dia era pra ser um dos melhores animes, um dos animes que tá no top, tinha tudo pra ser no top. E não foi um hype pra todo, mas foi o próprio criador, o próprio mangá do Sword Art Online, que trabalhou de uma maneira que parecia algo incrível, afinal ele entregou outra coisa. E muita gente não gosta e até odeia Sword Art Online por causa dessa escolha. Uma escolha de, do nada, dar um final pra parte que tem a ideia, vamos trabalhar agora um mundo de fada, vamos trabalhar. Acabou desanimando muita gente. Vou ser sincero, muitas coisas até hoje eu me pergunto sobre Sword Art Online, sobre o mundo de Sao. Muitas coisas eu queria saber, muitos bosses, inimigos, andares, eu queria muito saber, mas não tem, não tem. Se você quiser, então, no máximo, eu acho que o jogo talvez tenha conteúdo pra isso, porque o anime não tem, e nem o mangá tem. Então, assim, uma coisa que muita gente se pergunta e até hoje não achou resposta. É triste, mas é um anime que tinha tudo pra bater de frente. E na época, tempos depois, foi lançado Attack on Titans, que era um anime que, tipo assim, bateu de frente com o Sword Art Online indiretamente, por mais que não foi o mesmo ano. E tinha tudo pra ser um dos tops do Sword Art Online, mas acabou desse jeito. E muita gente nem lembra do anime, nem sabe que ainda tá lançando temporadas do anime. É um anime que, tipo assim, tem um público que ainda assiste, tal, que ainda gosta, mas aquele hype que ele tinha, aquele hype de Attack on Titans, aquele hype de Naruto, de Dandandan, de One Punch Man, não, ele não tem mais isso. É triste, mas é uma realidade. Ele não tem mais. É um anime que acabou no esquecimento por muita gente. Era uma obra maravilhosa que acabou tendo um final não tão digno pra ela. Escolha claramente do criador, vamos dizer, de quem escreveu o mangá, né? Claramente. Hoje, até hoje, eu tenho a parte 1 e eu tenho o mangá 1 e 2 de Sword Art Online, que conta essa história, esses 15 episódios, mas é isso que eu tenho. Eu não tenho vontade de ter os outros, porque querendo ou não, pra mim e pra muita gente, o que foi bom foi basicamente o começo da primeira temporada, que é incrível. Mas passou do começo, aí acabou mudou de uma maneira nem tão boa. Acabou piorando a situação, tornando um anime que era pra ser espetacular, um anime mediano, entende? Basicamente, essa é a realidade de Sword Art Online. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários sua opinião. O que você acha que Sword Art Online foi esquecido? Você lembra ainda de Sword Art Online? Você assistiu? Não assistiu? Por que você assistiu ou não assistiu? Deixa aí nos comentários. Eu vou indo nessa. Falou, fui, galera. E até.